Olá, estamos aqui em mais uma entrevista, mais um podcast, apresentado por mim, Rita Lengruber, e pelo Arthur Rodrigues. Hoje a gente vai entrevistar a querida Mariana Soares, que é educadora e vai contar aqui da trajetória dela, tanto na educação quanto fora da educação, pra gente. Vamos lá. Bem-vinda, Mari. Obrigada, Rita. Obrigada, Arthur. Gente, eu sou a Mariana, eu tenho 30 anos, eu trabalho na rede privada aqui do Rio de Janeiro, na Zona Sul, e estou aqui para a gente bater um papo sobre infância, sobre educação, sobre a nossa vida, sobre escola e sobre as trajetórias que nos trouxeram até aqui. Estou muito honrada, gente, muito nervosa também. Honrados estamos nós. E aí, como é que começa a tua história? Você vejo uma família grande, tem muitos irmãos, como é que é isso? Na verdade, não, pelo contrário, Arthur, eu vim de uma família muito pequena. O meu núcleo familiar somos só eu, minha mãe e meu pai. Ah, você é filha única? Sou filha única. Tenho pouca família aqui no Rio. A minha família, de modo geral, é bem pequena, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Família por parte de pai eu não tive muito contato. E por parte de mãe mora todo mundo no Rio Grande do Norte, Natal. Então, é isso. Sempre foi uma vida calma, tranquila, nós três, muito. Mas você foi criada no Irajá, não foi isso? Isso. Nasci e fui criada em Irajá. Mas eles vieram de lá? Como é que foi? Não, meus pais são de Caxias, São João. Mas eles se conheceram no Rio mesmo, não? Se conheceram no Rio. Não, ninguém da minha família é do Nordeste, assim. Ah, tá. Calhou da minha tia ir morar lá, porque casou com militares, se reformou lá, enfim, ele era de lá. Entendi. Aí o caminho levou pra lá, mas... Eu morei lá também durante a minha infância. E passava férias, assim, né? Eles se mudaram pra lá antes de eu nascer, então também sempre foi como se fosse uma segunda casa, né? Assim, Sim. Minha referência, segundo lar. Você foi alfabetizada lá ou no Rio? Lá. Natal. Você lembra desse processo de alfabetização? Rita, então, é engraçado, assim, porque eu não lembro de tantas coisas, assim, da minha trajetória escolar, assim, da minha infância. Nem de antes. Eu fui pra lá com 5 anos. Antes eu lembro de pouquíssimas coisas, de lá também. Eu lembro de muitas coisas, assim, que eu acho que não são lembranças exclusivamente minhas, sabe? Que são lembranças que eu trouxe de relatos de outras pessoas, de fotos, que eu fui construindo essas memórias, assim. Mas memórias unicamente minhas, assim, eu não tenho tantas lembranças, assim. Depois que eu comecei, né, a trabalhar com educação infantil, assim, eu comecei a fazer um esforço, né, quase que diário, assim, um trabalho de tentar resgatar, né, essas memórias, assim, da minha vida escolar, de como foi a minha educação infantil, minha alfabetização. E começaram a vir alguns flashes, assim, algumas coisas que eu nem lembrava que estavam ali, assim, sabe, guardadas, permeando a minha cabeça. E agora elas vêm, assim, desse período da alfabetização, eu lembro pouco, assim, é isso, eu lembro de relatos, assim, de que quando eu fui pra lá, eu pulei, na verdade, na época que eu fui alfabetizada, existe o CA, né? Sim. A classe de alfabetização. Sim. E eu não fiz a classe de alfabetização, eu saí do Jardim 3, né, da pré-escola, e fui direto pro fundamental, né, pra primeira série. Isso naquela época acontecia, né, isso de vez em quando, justamente pela classe de alfabetização não ser obrigatória. Então, eu teoricamente fui alfabetizada na educação infantil, né. Quando eu cheguei lá no primeiro ano do fundamental, eu já lia, já escrevia. Já tinha ganhado um concurso de redação da escola. Nossa, quando eu tinha 5 anos, assim, sabe? É isso, eu gostava muito na época de ler e escrever. Mas é isso, são tudo relatos que eu trago que minha mãe me conta, meu pai me conta, assim, eles guardam muitas coisas da minha educação infantil, né, agendas, cadernos, então... E quando você decidiu fazer faculdade, foi direto para a área da educação ou não? Eu sempre soube que eu queria trabalhar com educação, mas não tinha a menor ideia com que seria exatamente, né? Minha primeira tentativa foi com filosofia, depois eu fui para letras, depois terapia ocupacional. Nossa, então... E depois eu cheguei em pedagogia com a ideia de trabalhar com educação especial ou educação de jovens e adultos, assim. A ideia inicial nunca foi trabalhar com educação infantil, assim. Sim. Foi algo que realmente foi acontecendo de modo muito orgânico, assim, até difícil de explicar em que momento essa chave virou, sabe?
que você acha que na educação te atraiu, assim? Tem alguma... Você consegue identificar, assim, alguma coisa? Então, eu sempre gostei muito de ir pra escola. É mesmo? Muito, Eu assim. odiava! Muito, eu sempre gostei Nossa! muito de ir pra escola. Eu era aquela pessoa que minha mãe falava assim, filha, fica hoje em casa, não vai não. E eu ficava, não, mãe, eu preciso ir pra escola, eu gosto, Você sabe? gostava o quê? De aprender, do coletivo, de tudo? Eu acho que eu gostava muito mais do social, assim. Eu sempre fui uma boa aluna, assim. Não era um problema a escola na sua vida? Tem fases, né? Tem temporadas, tem na temporadas. vida. Mas como eu falei, eu morava em Irajá, né? Eu estudava em escolas particulares, lá, muito bairristas, né? Escolas pequenas, assim. Claro. E naquela época eu era muito boa aluna, assim. Tipo, e eu achava que seria assim para todo sempre. E eu amava a escola e era isso. Aí no ensino médio eu fui pro Pedro II e as coisas mudaram um pouquinho de figura, sabe? Ah, você estudou no Pedro II. É. Em estudei no qual Pedro II. unidade? do Pedro II? Realengo. Ah, de Realengo. Né? Desbravei um outro espaço né? também, porque eu não conhecia a Zona Oeste. Então, foi conhecer um espaço novo, uma escola grande, sabe? Eu saí de uma escola, na época, no ginásio, né? Da 8ª série, que, sei lá, uma turma que tinha 17 crianças, pro Pedro II, que tinham 8 turmas de primeiro ano com 33 adolescentes, né? É. Então, tipo, foi uma mudança, assim, minha vida virou de ponta cabeça. E aí também virou de ponta cabeça como eu me via enquanto estudante, assim, sabe? Também mudou bastante nesse período. Como E é que foi isso. pra você, assim, você se sentiu um pouco acolhida numa escola gigantesca? Como é que foi essa transição de uma escola particular para uma pública, uma mais bairrista, com o Pedro II, que é uma grande mistureba, né? Eu sou uma pessoa muito tímida, tá? Que realmente tá sendo Não está parecendo, né? né? Mas eu sou. Tá? Que realmente tá sendo uma superação, assim. Então, chegar numa escola onde tinha muita gente, num bairro totalmente diferente, onde eu não tinha nenhuma referência de amizade, assim. Eu não tinha um amigo, um colega que fosse, amigo de amigo, sabe, assim, Alguém era... que tinha estudado já. Exatamente, ou no então, tipo, que ginásio. conhecesse de nome, assim, Ah. isso nunca tinha acontecido, assim, sabe, eu fui pra uma escola onde muitas pessoas já se conheciam, né, porque eu morava ali em Realengo, Bangu, Campo Grande, Taquara e coisa e tal, e eu vindo da Zona Norte, né, não conhecia ninguém, então foi um período, assim, que eu fiquei muito... Como é que eu posso dizer? Eu não vou dizer sozinha, porque eu fiz muitos amigos também, de cara, assim, mas eu... Desconfortável, desamparada. eu me senti um pouco desconfortável, assim, sabe? No primeiro momento. Uhum. Mas nada também que tivesse durado tanto, Superou. assim, né? Superei rapidamente, assim. E tenho amigas que estão comigo até hoje, amigos, meus melhores amigos, inclusive. Eu acho que são os que a gente carrega do ensino médio, né? Eu sinto que não só comigo, eu vejo que com grande parte das Muitas pessoas, mas pessoas. com os alunos do Pedro II, especialmente, eu acho que tem uma magia que a escola traz, assim. E aí você decidiu fazer a faculdade de filosofia, foi isso? Foi minha primeira Faculdade. tentativa, mas não durou quase nada. Aí depois eu fui para letras, fiquei 4 períodos, depois no segundo 4 períodos em letras, depois fui para terapia ocupacional, fiquei mais 2 períodos, troquei, fui para pedagogia. O que você acha que você estava buscando aí, que estava difícil de encontrar? Então não sei, assim, eu terminei o ensino médio também muito jovem, assim, essa coisa de ter pulado a classe de alfabetização, né, a gente acaba se formando também um pouco mais nova, eu tinha acabado de fazer 17 anos, assim, eu acho que realmente eu não tinha maturidade tinha tanta ainda, noção mesmo, de fato, do que eu queria, assim, Claro. sabe, da vida. Claro. Eu acho que, inclusive, todas as graduações que eu fiz foram me ajudando a construir essa certeza, sabe, para quando eu cheguei na faculdade de pedagogia, eu tinha certeza do que eu queria, mas também nem tanto, né, tanto é que eu falei que eu não sabia que eu ia trabalhar com educação infantil, mas já foi muito mais gostoso, assim, sabe? A minha entrega já foi muito maior, assim, já... E já você fui fez mais em pedagogia paz onde? mesmo. Na Unirio. Na Unirio. Super bacana também, gente. Adorei, foi ótimo. E aí da pedagogia, como é que foi essa passagem? Você foi fazer algum estágio em escola? Como é que você entrou em escola? Em sala de aula, assim? Eu sempre trabalhei, né? Desde o início da minha graduação. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, então trabalhava em coisas que não tinham nada a ver com a área de educação. Então, eu fazia faculdade em paralelo com o trabalho, né? E era difícil conseguir conciliar com estágio, né? Ou então,
me dar ao luxo, né, de trabalhar na minha área, assim, né, às vezes não ganhando tão bem e tendo que me sustentar, enfim. E Você na faculdade já tinha saído da casa dos seus pais? já, com 18 anos. Mas isso é papo para um outro podcast. Podemos fazer. Mas aí a gente... Onde é que eu tinha parado mesmo? Ah, tá. Aí eu tava tentando terminar a faculdade, né? E toda essa questão do estágio. E quando chegaram nos 3 períodos finais, eu percebi que eu não ia conseguir concluir a faculdade se eu simplesmente não Fizesse um estágio. fizesse estágio, né? Aí eu comecei a fazer estágio remunerado e, em paralelo, sobrava mais tempo para eu fazer os estágios obrigatórios da faculdade. E nesse tempo eu comecei a trabalhar com EJA, com que eu achava que ia super rolar na minha vida, assim. Tava muito feliz, assim, por estar tendo essa experiência, e fui muito feliz, de fato, tendo essa experiência. Mas, dentro do estágio obrigatório, que foi na escola que eu trabalho hoje, eu me encontrei, assim, achei a coisa mais deliciosa e maravilhosa, encantadora e transformadora que poderia existir, assim. Falei, acho que é isso mesmo. Que é educação infantil, Acho né? que é educação infantil. E daí foi só essa coisa boa que veio, assim. Passei por algumas escolas, tive muitas experiências, diferentes faixas etárias. Tem sido muito bom, assim. Digo que a educação infantil transforma minha vida diariamente mesmo, assim. E acho que não só a sua vida, como a vida das crianças também, né? Sim. Com certeza. É uma etapa de uma formação afetiva, né? Muito forte. Claro. Né? Você tem 29, não é isso que você falou? 30. 30. Então, mas você não tem filhos? Não tenho filhos. Não tem filhos. Não tenho. Ainda. Talvez daqui a algum tempo. Não, pois é. Não tem filhos. Não, é porque a gente fica sempre pensando assim, será que a vida muda muito, né? Como professora mesmo, quando você tem filhos pequenos? Eu tive essa questão quando meu filho entrou na escola, ele entrou com 1 ano e 8 meses. E eu lembro que a professora dele, que eu sou apaixonada até hoje, aliás, quase todas eu sou apaixonada, mas a primeira, e eu, como eu trabalhava muito quando ele entrou, eu não pude fazer a adaptação dele. Isso é uma coisa que eu me arrependo até hoje. Mas, enfim, e eu lembro que quando eu vi aquela professora, primeiro que ela tinha na época, eu acho que ela tinha coisa de 26 anos. Eu fiquei, gente, mas como assim uma pessoa tão jovem vai dar conta disso? E ela não tinha filhos. Eu falei, caraca, ela não vai saber ver se meu filho tem febre, não tem febre. Mas não ia encher o saco, isso era uma paranoia minha comigo mesmo. E aí depois eu vi que não. Eu não sei se tem uma resposta melhor, pior. O caso dela, Ana Paula Anselmo, maravilhosa, ela é especialíssima. Depois eu fui na coordenação da escola elogiar, falar assim, do profissional ao pessoal, assim, e perfeita para um grupo 1, né, que é quando a criança entra na escola, muito pequenininha. Então eu não sei se pode ter. Você acha que esse distanciamento por não ser mãe ajuda? Não tem diferença? Você acha que isso tem alguma implicação no seu dia a dia em sala de aula com as crianças? Eu acho que não. Acho que Pelas isso... suas colegas que têm filhos. Boa. Comparado com as que não têm filhos, você vê assim uma forma de lidar de forma diferente com as coisas? Eu acho que não, Arthur. Eu acho que... até porque eu acho que a nossa prática em casa é totalmente diferente do que a gente leva para o nosso trabalho, né? Assim, tipo, e eu acho que isso, inclusive, tem que ser muito claro, né? Tem que estar muito claro, assim, que as coisas não se misturam, né? Inclusive, as minhas colegas que são mães, eu acho que elas têm também isso muito claro dentro de si, né? Assim, que o modo como a gente age com os nossos filhos não necessariamente são os modos como a gente age com os nossos alunos. Claro. E é isso. É bom você ter essa clareza, né? Porque muita gente não tem, né? Inclusive, casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente Total, fala um monte de coisa Concordo. e depois acaba apagando a língua, né? Assim, por isso que eu, que ainda não tenho filhos, prefiro falar muito pra depois não acabar sendo essa pessoa, né? Mas eu acho que não, assim. Acho que o que modifica muito talvez seja o cansaço mesmo, né? A gente, talvez de ser mãe, né? A gente sabe que as mães geralmente são bem sobrecarregadas, né? Assim, e o trabalho de ser professora não é fácil, né? Não só psicologicamente, como fisicamente também, então... Hoje você trabalha no turno normal? Quantas horas por dia? 2 turnos. 2 turnos. Então vamos lá, 2 turnos. 2 turnos. Trabalho de 8 da manhã às 18 horas.
Então, 2 turnos. Quantos alunos em cada turno? Não, esse ano tá bem tranquilo. Isso é muito relativo também, né? É, Tipo, mas no ano esse ano- passado eu tinha uma turma de 18 e esse ano eu tenho uma turma de 11. Sei. Então, depende, assim. E depende se também tem alunos com necessidades especiais em sala, essa coisa Exatamente. toda, né? É. O perfil da turma muda muito, assim, de um ano pro outro, assim. Minha turma do ano passado é totalmente diferente da desse ano, assim. As demandas são totalmente diferentes, assim. Os interesses são totalmente diferentes. É o que é uma das grandes vantagens, né, de ser professor, assim. A gente não fica entediado nunca. Mas tem aquela política de que o professor deve seguir a turma, né, durante alguns anos, e tem gente que diz que isso é péssimo, não deveria ser assim, é importante trocar, na verdade, sempre, entendeu? E tem as duas correntes, né, que defendem coisas... Eu acho que é bom as crianças se depararem com diferentes desafios, né, com diferentes comportamentos também, né, abordagens, assim. Nós somos muito plurais, né, apesar de todo mundo dentro de uma escola geralmente acreditar no mesmo direcionamento, né, que a gente vai dar para a nossa prática pedagógica, a gente é muito diferente, né, as práticas são diferentes e é rico demais, né, as crianças poderem se deparar com essas diferenças, assim, né. Então, acho que é bom. E você teve experiência no ensino público, enquanto profissional? Só como estagiária. Só assim. como estagiária. Aquela experiência que eu falei em EJA, no início aqui, foi numa escola municipal. Certo. E era uma loucura. Até porque era isso Aí foi a gente está falando de que faixa etária? Então, isso foi no ano de 2017. Isso foi no... Não, calma, gente. Foi besteira. Isso foi no ano de 2013. 2013. Em 2013, tinham acabado de terminar com as classes especiais no município, né? Então, esses adultos que eram das classes especiais foram todos salpicados em turmas de jovens e adultos, né? Isso. Então, era uma turma que tinham aproximadamente 35 adultos, dos 16 aos 70 e poucos. Isso é muito louco, né? E Arthur, e mais de 70% da turma tinha deficiência. Pois é, isso é muito louco. É um universo, entendeu? É realmente... sei lá, é tão estranho, né? Porque a pessoa tem que trabalhar absurdamente. São realidades tão diferentes, necessidades tão específicas, né? E que esperar que o profissional vá dar conta daquilo ali parece que joga tudo no mesmo, né? No caldeirão, né? Exatamente. Joga no caldeirão e vê o que dá, né? Meio tipo assim, sabe? Como é que pode, entendeu? Essa coisa da faixa etária é muito louca, entendeu? Muito louca. As demandas de alguém com 17 anos são completamente diferentes de alguém com 30, entendeu? Sim. Como é que você pode botar no mesmo universo, sabe? São necessidades muito, muito diversas, né? Muito. E na educação infantil, que você diz que gosta tanto, assim, o que você acha que te encanta muito na educação infantil? O que te move? Rita, eu adoro pensar assim, sabe? Que com as crianças a gente tem uma oportunidade dia após dia, sabe? Assim, de se reinventar, sabe? De poder, de novo, se encantar com o ordinário, sabe? Com as minúcias do dia a dia, sabe? De pensar o quanto que pequenas interferências, assim, né? Tipo, diárias, assim, podem fazer tanta diferença, né? Na autoestima daquela criança, né? No desenvolvimento, sabe? No quanto que... do bem-estar social mesmo, né? Em tudo, assim. A escola é, por vezes, né? Principalmente quando a gente fala dos pequenininhos, é o primeiro meio social, né? Que as crianças se deparam, assim. Então, ter a oportunidade, né? De estar ali, assim, tipo, de acompanhar tudo de perto, de mediar essas relações, né? Assim, é um privilégio mesmo, assim, Eu acredito muito, sabe? Na educação infantil, eu acredito muito no que a gente faz. Acredito muito na minha prática, acredito muito nessa escuta sensível, sabe? E a escola que você trabalha, a NAU, né, o Núcleo de Artes da URCA, é muito conhecida por ter uma relação muito forte com a arte, né? Como é que é esse trabalho de vocês, assim, no dia a dia com as crianças? Lá na NAU a gente trabalha muito a arte, assim, como
um projeto universal, assim, da escola, né? Assim, que independente do tema que esteja sendo trabalhado, da gente incluir a arte como ferramenta de expressão mesmo, né? Assim, que as crianças possam diariamente se expressar através da arte e serem nutridas esteticamente, né? De diferentes modos, assim, apresentadas a diferentes formas de arte, né? Não só por nós, né? Assim, mas também durante os passeios que a gente faz, né? A gente visita museus semanalmente, espaços de arte. Então, tudo isso, quando a gente bota tudo junto, né? Assim, isso deixa tudo muito sólido, né? Tudo muito redondinho, assim, para as crianças poderem vivenciar a arte, assim, do modo mais orgânico e mais pertencente mesmo, assim, né? Tipo, a todo o contexto, né? Acho que é muito por aí. Você, na sua vida pessoal, você falou dos alunos vão fazer passeios, vão ao museu. O que você faz do mundo artístico na sua vida pessoal? Do mundo artístico? Você vai ao museu, você vai ao cinema, você vai ao teatro. O que você curte de música? O que você faz? Arthur, eu gosto de ir a museu, gosto de ir a teatro, gosto de ir a show, gosto de ouvir música, adoro cinema. Apesar de não ir tanto a cinemas específicos. O espaço cinema, né? O cinema tá caro. Né? Exatamente. Tá caro, o cinema tá caro. O espaço cinema eu não tenho ido tanto, mas adoro cinema. É isso, procuro também. E eu acho que é muito importante para o profissional de educação infantil e para qualquer profissional de educação, né? A gente está diariamente se nutrindo, assim, esteticamente, culturalmente, socialmente, porque é o que a gente compartilha com as crianças, né? Assim, e o que elas compartilham com a gente também, né? Porque eles também são seres de cultura, então eu acho que é isso. Dessa sua vivência em sala de aula, por acaso tem alguma coisa que você esteja farejando que possa vir algum projeto seu no futuro? Que alguma coisa que você tenha vontade de se debruçar, talvez para um mestrado um dia? Tem alguma coisa ali que você esteja captando que você está atento especialmente? Ai, Rita, essa pergunta é complexa, né? Porque tem muitas camadas, né? Pra responder, assim. Mas eu penso, né? Claro, assim, tipo... No março do ano passado, eu terminei uma pós-graduação em educação infantil, que eu escrevi sobre os povos originários, né? Que também foi um tema, assim, que foi surgindo, assim, de um modo que eu não sei nem explicar direito como que eu cheguei nele, assim. Porque não era meu campo de pesquisa, nem nada assim, e foi surgindo. E eu comecei a me encantar, sabe, sobre o tema, assim, venho pesquisando desde então. E, por coincidência, a escola lançou um projeto norteador, assim, para todas as turmas, pra gente trabalhar com os povos originários esse ano. E eu tô desenvolvendo um projeto super bacana com as crianças, assim, falando sobre diferentes dialetos do Tupi-Guarani, e tem sido uma delícia, assim. E uma das mães lá da escola, que tá acompanhando, né, tá fazendo meio que como se fosse uma curadoria, assim, do que a gente tá produzindo, ela tem conversado muito comigo, assim, falando assim, Mari, você tem que levar isso pro mestrado, leva isso pro mestrado, tipo, tá super bacana, tá super bem embasado, sabe, assim, tá lindo de ver, não sei o quê. E é isso, pensar. Penso muito, penso todos os dias antes de dormir. Mas é muito difícil, né, assim, tipo, de modo prático, pensar em conciliar o mestrado, de fato, com essas dos meus dois turnos, né, assim, a gente sabe que o professor, inclusive, não trabalha só dentro de sala, assim, claro. A gente tem um trabalho muito grande, muito árduo, cansativo, extenso, fora de sala, que um portfólio, relatório, planejamento... O dever de casa é muito grande. Exatamente, é muito grande. Dever de casa, é muito grande, assim. E pensar em ter mais um dever de casa, sabe, assim, isso é difícil de imaginar de modo prático, sabe? Mas penso muito, assim. Penso em como tornar isso prático, inclusive. Mas é algo que eu ainda tá aqui só permeando o meu imaginário, assim. Me parece um pouco agora que a origem das coisas te magnetiza um pouco, assim. Não sei, você está falando dos povos originários, você adora educação infantil. Lembrei da sua tatuagem, se você puder mostrar pra gente. Conta aí da sua tatuagem que você fez aos 18 anos.
Essa tatuagem eu fiz aos 18 anos, quando eu fazia faculdade de letras ainda. E ela... Aqui tá escrito Inutilia Truncar, que eu não sei nem exatamente se é assim que se pronuncia, né? Mas é em latim e ela significa se desfaça do inútil. Então, tipo, jogue fora o que não presta. Assim, é uma expressão, né? Na verdade. E é uma vertente do arcadismo, né? Como eu estava comentando com vocês antes, assim. Durante a minha adolescência, uma das minhas grandes paixões era literatura, assim. Eu gostava muito de ler, assim. Me considerava uma boa leitora. Hoje em dia, tudo isso também caiu por terra, como a gente é atropelado, né? Pelas Deixou demandas, de ler? Parou assim. de ler? Hoje em dia, eu leio muito mais textos... De não ficção? De não ficção, sabe? Acadêmicos, quando eu tô pesquisando alguma coisa. Quando rolou o convite, eu falei assim, vou dar uma lidinha lá em Walter Benjamin de novo pra chegar lá já, sabe? Walter tipo, com Benjamin, tudo maravilhoso. fresquinho na cabeça, assim. Então, é isso, né? Assim, tipo, a gente acaba sendo muito atropelado mesmo, assim. Durante a pandemia, eu voltei a dar uma lidazinha ali, alguns livros durante a pandemia, mas aí voltei o fluxo normal de trabalho. Leio, né? Leio ainda, mas nem perto daquilo que eu gostaria de ler. Nem perto de como eu gostaria que seria, assim, né? Você se considera uma pessoa digital? Não muito. Você, nas redes sociais, você é uma pessoa... Arthur, o que é uma pessoa muito digital? Não, é porque você tem 30 anos de idade, exatamente, dizem que é atualmente a faixa etária que seria assim... Sim. Entre quem é a pessoa que é digital e quem não é digital exatamente, entendeu? Então, por isso que eu perguntei por causa disso, porque eu tenho a curiosidade. Eu não sou muito de rede social. Eu dou uma zapeada, assim, diariamente, né? Mas não sou aquela pessoa segue que... fulano, segue Beltrano, segue não sou aquela pessoa que publica. Isso. Fica Não, stalkeando, conhece fulano, já vai stalkear. Pelo contrário, assim, recentemente publiquei meu primeiro stories e fiquei, tipo, toda boba, contando pra todo mundo. Gente, publiquei um stories, sabia? Contou pra todo mundo. Olha como é que acontece. Não, mas é sério mesmo, tava falando... Aí o pessoal tava discutindo no outro dia, mas tem uma coisa de paquerar na rede social, não sei o quê. Eu falei, mas exatamente... não, mas essa é a idade da fronteira, entendeu? Você vê assim, a pessoa paquera na rede social, então ela é digital, entendeu? Quem não paquera é porque não é digital, não embarcou e tal na história, né? Então tem até essa coisa também, entendeu? Talvez se eu tivesse solteiro, eu ficaria um pouquinho mais digital. Estaria mais digital, né? Mas é verdade mesmo, né? Pode ser isso mesmo. A história do paquerar é importante mesmo. E por falar em digital, eu trazendo aqui meu caso, eu tenho um filho de 9 anos e eu vivo, claro, aquele clássico conflito de botar limites na tela, né? Senão o menino vira um viciado ali na tela. Você acha que o mundo digital vem para somar em alguma instância no processo de educação? Ele precisa de limites? Como é que vocês, ainda mais numa escola que valoriza tanto a arte, não só num ponto de vista do espectador, mas também no fazer artístico, como é que você vê o digital hoje para as crianças? Que está sendo tão banalizado, né? Deixa eu fazer uma pergunta mais. Por favor. Olha só, lá na prática de vocês, os alunos têm celular? Ou ainda não? Ou é uma faixa etária que ninguém tem? Eu trabalho com maternal 1, né? Então é impossível. Então, eu não vivo essa realidade, assim. Maternal 1 não rola. Mas a escola agora, inclusive, expandiu bastante depois da pandemia. E agora a gente tá indo até o 5º ano. Opa, aí já... Eu acho... E é isso, assim, tô falando muito num lugar de um achismo, porque não é nem a mesma unidade, assim. Então, é tudo que eu ouço meio de orelhada, assim. Aí eu acho que já tem, sim, porque rolam uns papos de TikTok... recentemente a gente passou por uma situação muito delicada, né? Horrorosa. Foram esses atentados às escolas, claro. essa maré que veio e ameaças e essa tensão que pegou todo mundo, assim, né? E todo mundo foi atingido por isso, né? Assim, tipo, isso é um fato. Mas a galera que trabalha com fundamental foi muito mais, assim, né? Tipo, justamente porque as crianças estavam trazendo de casa. Sem dúvida. Porque estavam acompanhando, que viam no Instagram, viam em TikTok, essas coisas assim. E mesmo com as famílias falando que não estavam
compartilhando as suas preocupações com eles, eles estavam trazendo, assim. Então, eu sei que com as crianças que são maiores, isso rola, assim. Mas eu não é a sua realidade enquanto profissional, mas o que eu vejo muito, às vezes, são crianças que, de fato, são muito expostas à tela, com uma tela muito facilitada, né? Essa coisa do celular, que vão de casa, no carrinho, até a escola, com o celular na mão, vendo o celular. Eu acho louco e acho horrível. Eu acho louco isso. Ficar quieto, mas eu acho absurdo. Eu acho assim... Eu acho muito preocupante mesmo, sabia? Eu vi outro dia uma discussão sobre isso e eu fiquei muito impactado mesmo. Pessoal, profissionais falando e dizendo que não, os pais têm medo de impor um determinado limite porque o filho argumenta, não, mas meus coleguinhas têm o celular. Lamento pelos seus Entendeu? coleguinhas. É exatamente isso. Lamento pelos seus coleguinhas. O pai tem que aprender a dar o limite, os pais têm que aprender a dizer, não pode, acabou. Entendeu? Sim, a responsabilidade é do adulto, né? É claro. O adulto, entendeu? Não tem essa. A criança pode pedir 1 milhão de vezes. E é engraçado que às vezes a gente, até numa palestra do meu pai, assim, teve uma fala muito interessante, que a gente às vezes quando fala da tecnologia, parece que está falando de uma coisa externa, assim, de fato é externa, mas assim, que é criada e conduzida por nós. Então a tecnologia, ela não é um quinto elemento, né? A gente é que vai moldar como a gente vai fazer uso. Exatamente. E o celular, aí também vou elogiar aqui um pouco a tecnologia para também fazer a advogada do diabo aqui. Mas teve uma pesquisa da escola do meu filho que era para visitar museu, eu não lembro. Eu sei que teve uma coisa que a gente depois entrou, eu levei ele no Gabinete Real Português, que é extraordinário, ele ficou fascinado, é incrível, que lugar lindo. Aí depois a gente chegou em casa, eu abri o computador e aí eu vi que dava para visitar online. E, cara, eu vi que, assim, ele tem um domínio com 9 anos, ele acabou de fazer 9, ele tem um domínio muito maior do que o meu, ele pegava, ele ia entrando nas salas, ele, olha que maneiro, e aqui, tananã. Então, também pode ter um lado a favor, né? É a forma como a gente usa que... Claro. Agora é isso, tem que ter limite. Tem um amiguinho deles que tem uma coisa que outro dia eu vi, eu falei, achei o máximo, olha o nível de drogado que a gente chegou. Que tem uma coisa que é o máximo, que, assim, esse menino, ele só pode jogar no celular, que aí tem grupo dos amigos, 3 ou 4 vezes por semana. Ou seja, esse menino tem dias sem tela, que eu digo é o celular, tá? Não tô nem botando a televisão, não o YouTube. Desenho animado pode, mas celular. Aí eu tive essa ideia, eu falei, cara, falei com o pai, vamos pensar nisso, de ter pelo menos um dia da semana que não pode joguinho no celular? Sim. Aí falou, vamos, aí a gente tá pensando nisso, mas olha que nível, né? Não, é impressionante realmente. Só a curiosidade que me veio aqui à cabeça também agora, antes falando dessa questão do celular, existe um projeto de como se fosse um hotel. Não é exatamente um hotel, porque na verdade seria containers, que são chalés, quartos, colocados no meio de uma grande área, como se fosse uma área florestal. Coisa para rico, né? Paulista rico, como eles mesmos se identificam. Nós somos os paulistas ricos. Então, que seria um resort em que você coloca vários containers espalhados dentro de uma área, sei lá, de proteção ambiental, com floresta e tudo, isolados, que um não consegue ver o outro, e seria como se fosse um hotel em que tem bloqueador de celular. Nossa. Então, é para o cara olha só que loucura. Então, eles acreditam que o executivo, lá, o alto executivo da empresa, ele vai para esse lugar exatamente porque ele vai ter a garantia de que vai ser obrigado a se desconectar. Não, e é muito capitalismo, consegue. Né? Tudo isso para ele, no final, produzir mais, para ele ter mais ideias e voltar a alimentar o capitalismo. Né? É muito louco, né? Então ele não consegue nem acessar a internet, nem pra ser feliz, não. Mas é muito louco isso. Completamente. Completamente. Eu acho muito louco. Ô, Mari, você estava falando pra gente que você é meio militante da educação. Sim. O que é ser uma militante? O que você acredita na educação? O que te faz dizer que é uma militante? Eu brinco, né? Que eu sou uma militante da educação infantil porque a gente sabe, assim, né? Acho que é um lugar comum, assim, que todo mundo enxerga que a educação infantil é uma categoria muito desvalorizada, né? Assim, apesar da gente sempre querer... Você não acha que tá melhorando, não? Acho.
Acho, com certeza. Eu também tenho essa sensação. Mas eu acho que tá melhorando porque tem muito militante por aí. Pode ser, claro. Mas é uma categoria que é muito desvalorizada, né? Assim, eu acho que, apesar de estar melhorando, muitas pessoas ainda veem a educação infantil como um lugar de depósito, assim, sabe? Totalmente assistencialista. E... Como assim? Um lugar para deixar o filho só... Enquanto vai trabalhar. Enquanto vai trabalhar. Nunca tinha pensado nisso. Mas tem muito, né? Tem muito, Rita. É muito muito mesmo, assim. É muito. É isso. Muito. E é muito louco isso, porque são as necessidades reais, que às vezes as famílias têm, não tem como escapar disso, né? Você não tem como escapar disso. E, ao mesmo tempo, não adianta, sabe, você ficar brigando com isso, porque você diz, mas o seu filho precisa da família, ele precisa estar dentro de casa, ele precisa estar com outras pessoas, não adianta ele estar dentro da escola, aquela história, você vai entrar na escola às 7 horas da manhã, vai sair 6 horas, né, no final do dia, é uma coisa muito louca isso, né? Não, e Arthur, assim, aquilo, assim, eu entendo, inclusive, que as famílias, milhares de famílias precisam, de fato, e tá tudo bem, sabe? É isso, tá tudo bem. Eu acho que, inclusive, a educação é coletiva, sabe? A gente tá aí pra gente tá junto mesmo, assim, sabe? Tipo, o que mais me angustia mesmo, assim, sabe? Nesse lugar que coloca a educação infantil, é como se fosse só mas só tá brincando, né? É só brincar. Primeiro que o brincar é de uma preciosidade sem tamanho, sabe? E segundo, Arthur, que as pessoas que falam isso geralmente são aquelas que não conseguem brincar, sabe? São aquelas pessoas que, se ficam 2 horas com o seu filho tendo que brincar, vão estar enlouquecendo, sabe? Então é muito fácil falar, tipo, que é só brincar, sendo que a gente não consegue, sabe? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas é verdade, claro. Então eu acho que eu sou muito militante na educação infantil nesse sentido. Primeiro, em mostrar todas as potências que tem a educação infantil, que não é só brincar, mas que praticamente tudo passa pelo brincar, sabe? E que o brincar não é fácil, sabe? Tipo, brincar não é fácil. Eu ficar lá de 8 da manhã às 18 horas brincando, não é fácil. Não é espontâneo. Não é Chegou espontâneo. Lá e esse negócio de que você nasce com um dom, sabe? Que os professores nascem com um dom. Eu nasci paciente. Eu nasci amando crianças. Gente, isso é mentira. Sabe? Isso é mentira. Eu não nasci amando crianças. Eu não nasci paciente. Eu não nasci a Madre Teresa de Calcutá igual todo mundo pensa, sabe? Não é assim que as coisas funcionam. É necessário muito estudo para você se tornar um ser humano paciente. É necessário muito estudo, é necessário muita vontade pra gente ficar o dia inteiro brincando. Claro. Sabe? Então, assim, é nesse sentido que eu me considero uma militante de educação infantil, sabe? E eu acho que, às vezes, as pessoas não têm tanta noção do que é de fato, assim, o que a gente vive dia após dia, sabe? E a gente ainda tem o drama também do creche e escola, né? A história da creche. A creche deixa lá, né? A creche não tem que fazer nada mesmo, né? Não tem um pouco desse raciocínio? Tem, muito. Já começa pela nomenclatura, né? Assim, pré-escola. O que é uma pré-escola, né? O que é uma pré-escola? Tá te preparando pra ir pra escola? O que a gente tá fazendo aqui? Sabe? Tipo, mas tudo bem, a pré-escola é obrigatória, porque a pré-escola já começa a ser, tipo, realmente relevante. E também é tudo isso muito recente, né? Assim, tipo, tudo mas muito o novo. curioso é que esse conceito de pré-escola já havia até essa discussão, até o mundo altamente desenvolvido lá, vamos botar os nórdicos e todo mundo, também chama de pré-escola. Sim. Entendeu? Embora tenha um alto nível de desenvolvimento, não sei o quê, enxergam isso já há muitos anos e tudo, mas também considero os primeiros anos como se fosse uma pré-escola. Sim. Entendeu? Que é totalmente absurdo isso, né? Então... Uma coisa que me irrita muito, 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 assim, que me deixa louca quando falam de criança ai, como é bom ser criança, né? Ser criança é só brincar e ser feliz. E aí, assim, não é. Como tem criança falando, que... Né? De que criança... Exatamente. De que criança você está falando? Tem criança que é feliz, leve e despreocupada. Tem criança que é complexa pra caramba. Tem criança que você vê... Eu acho muito mais fácil ter 43 anos do que quando eu tinha 5. Para mim, a infância foi uma fase extremamente complexa e difícil.
Hoje eu acho que eu sei as vantagens da maturidade. Se não tá legal aqui, tchau, um abraço, é isso. Né? A criança é meio refém do mundo. Ela ainda não entendeu a roupagem que o mundo exige dela, né? E é isso. E cabe a nós estar ali para auxiliar a compreender melhor esse mundo, né? Assim, tipo, e também estar disponível, né? E presente para entender que mundo é esse dessa criança, né? Porque são todas diferentes, né? São seres humanos completos e particulares que transformam o espaço em que estão e que também são transformados, sabe? Por aquele espaço e pelas relações com outras crianças, assim. Então é isso, tem que ter uma escuta bem sensível, um olhar bem cuidadoso, sabe? Para que a gente também não acabe atropelando e achando que todas as crianças vão ser a nossa criança, né? Tipo, a criança que a gente almeja, né? Como ideal infantil. Tem algum momento, alguma situação, alguma história? Eu gosto que as pessoas contem alguma história aqui. Tem algum momento, alguma situação que você acha que é um momento de ruptura na tua vida profissional, assim, com uma situação que aconteceu em sala de aula, com algum aluno, que te deu um clique de alguma coisa, assim, entendeu? É uma pergunta curiosa mesmo, entendeu? Eu tô perguntando assim, é difícil, assim, não sei. Eu conheço, assim, de alguns profissionais, até que eu posso até falar mesmo, porque que até foram para a área da educação por causa de alguma coisa, um clique que deu em algum determinado momento. E eu conheço de vários professores também que optaram por outras formas de militar a educação por uma situação concreta que aconteceu. Peraí, se eu continuar fazendo isso, eu não vou a lugar nenhum. Então, como é que eu vou mudar isso? Entendeu? E aí, a partir daí, mudou. Você para pensar em alguma coisa assim? É como você sempre trabalhou na escola particular, né? Talvez isso também tenha... Porque a nossa diferença social, essa coisa é tão gritante, né? A gente vê um universo tão diferente. Quando a gente fala da educação, assim, né? A educação da escola, como há crianças e crianças, há escolas e escolas, né? Escolas e escolas, né? Realidades muito diferentes e tal. Então, é comum acontecer alguma coisa. Você consegue lembrar alguma coisa assim? Eu tô de cara, assim, não me vem nada que eu pense, assim, que foi um furacão na minha vida, não. Mas eu vivo pequenos furacões todos os dias, então. assim, sabe? De crianças que você... Você aprendeu a ler e escrever sozinha? Você disse agora que eu aprendi muito cedo. Eu acho que não, acho que foi na escola mesmo. Você acha que a escola ensinou realmente? Foi o que eu falei, assim, eu não lembro muito, assim, mas a gente vai juntando umas informações que a gente vai pegando durante a vida, né? E eu acredito, né, que eu tenho estudado numa escola de educação infantil muito tradicional, sabe? Tanto é que me ensinou a ler e escrever ainda. Não, porque você nova, falou, né? Não tem irmãos mais velhos, entendeu? Que seria uma forma, talvez, né, de ter alguma... Não, e é isso, eu não lembro, sabe? Eu não consigo lembrar de eu fazendo caderno de caligrafia, por exemplo, sabe? Não me lembro de fazer essas coisas quando pequena, assim. Você lembra o que você queria ser quando crescesse? Eu queria ser arqueóloga. Arqueóloga. Mas eu acho que é um lugar também que 90% das crianças já estiveram, né? Assim, Arqueóloga? Não, peraí. Não. Não mesmo? Só quem viu Indiana Jones entendeu 400 vezes. Nossa, eu queria. Sua geração, eu achava super aventureira. Que maneiro. E queria ser arqueóloga. Mas é isso, assim, quando eu era criança mesmo, né, assim. Aí depois, durante a adolescência, vieram outros milhões de ideias, mas todos mais palpáveis, né? Mas a arqueóloga é vou te contar, bacana. Tô falando que ela é mulher da origem, ela vai na origem das coisas. Tô chegando a essa conclusão. Mas, Rita, quando eu comecei a escrever sobre os povos originários agora na pós-graduação, foi justamente assim que surgiu, assim. Eu falei assim, eu queria entender em que momento a escola começou a se distanciar tanto da educação ambiental, não sei em que momento a gente começou, porque as nossas origens, né, os nossos povos, assim, tipo, trazem tanto, né, pro chão, né, assim, tipo... Porque seria o chão da escola, né? Assim, de poder trabalhar a natureza, E a gente vê que a gente vai o caminho exatamente contrário, né? Escolas com muros enormes, assim, com totalmente cimentados. E eu comecei a me questionar, assim, sobre isso. Aí a minha orientadora falou assim, Mariana,
Você não está fazendo antropologia, querida. Vamos botar o pezinho no chão, vamos agora pensar em um outro caminho que a gente pode caminhar e que você vai chegar aí, sabe? Aí foi quando eu vim pros povos originários, assim, sabe? Mas é isso, era muito também pensando em como, quando, em que momento. Eu gosto dessa coisa histórica, assim, sabe? Sim. Me História é pega. muito bom. Pois é. E aí, Rita? Eu ia tocar nesse ponto da diversidade, se isso vem melhorando ou não, né? Porque, assim, uma grande crítica que a gente tem tido em escolas e entre pais e acho que no mundo, assim, essa busca pela diversidade, pela inclusão. E eu queria te perguntar se você acha que você vê alguma melhora nisso ou você acha que esse assunto está sendo mais trazido à tona? Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Eu fui roteirista de uma novela e hoje é fato que existe uma preocupação muito maior em ter uma equipe mais diversa, em ter um elenco mais diverso, e aí eu estou falando de sexualidade, negritude, de questões ligadas à deficiência visual. Eu acho que esses temas hoje têm que vir à tona e estão vindo. Agora, até onde que você acha que isso está melhorando dentro das escolas? Porque isso na infância é fundamental, né? A criança achar que não vive num mundo à parte. Na Disney, né? Na Disney. Na Disney é cheio de diferenças. Os personagens são muito diferentes. Então, um tem orelha grande, o outro é um papagaio. É muito diversos, não é verdade. A Disney é um mar de diversidade. Não, mas eu acho que sim, que ainda a passos curtos, né? A gente vem mudando e acho que principalmente falando sobre isso, né? Assim, eu acho que quando a gente já começa a falar, eu acho que já é um importante caminho andado, sabe? Tipo, eu acho que eu tenho visto professoras de diferentes raças, diferentes etnias, até mesmo na educação infantil, né? Homens na educação infantil. Eu ia falar sobre isso, que é um lugar tão voltado para a mulher, né? Que parece que é voltado para a mulher. Incomoda isso, né? Incomoda, é complicado, sabe? Tipo, é complicado porque isso é muito delicado, gente, porque é isso. Tem todo esse lugar de que a mulher é responsável pelo cuidar, né? E que o homem não se enxerga, né? Não se coloca nesse lugar. E tem todo um lugar de preocupação, né? Com crianças e... É como se a mulher tivesse uma delicadeza, que é o dom dela. E que o homem também fosse um ser humano não confiável. Sim. Tem a questão do abuso. Do abuso, exatamente. Do abuso. Que o homem não é um homem Verdade confiável, assim, tipo... Essa sociedade que a gente vive extremamente machista e misógina, né? Assim, tipo, em que vê os homens realmente como uma máquina, né? Assim... A besta. Uma besta. Agora, por outro lado, essas A crianças besta. que só têm professoras mulheres na educação infantil, onde for, aí elas crescem reproduzindo isso, né? Parece que é o lugar da mulher, vou pedir para quem... Mas eu também vou me meter, vou dizendo que também acho que está mudando. Eu também acho que está mudando. Tá mudando. Tá mudando, realmente. Também, eu acho que, de muito pouquinho em pouquinho, eu acho que tem discussões, assim, que ainda são muito difíceis de ter, né, assim, dentro da educação infantil. Mas eu acho que já estão começando a surgir, assim, sabe? Então, e eu acho fundamental, assim, como você falou, eu acho que as crianças têm que estar em contato, sabe? Com toda essa diversidade, assim, e que os meninos cresçam achando que podem, sim, ser professores, sabe? Estar em lugares de cuidado também. E é isso. Eu acho que tem uma coisa da fêmea, assim, que realmente tem essa coisa do cuidar, não tem como a gente fugir disso, né? Seria... Eu tenho uma experiência que eu gosto de contar, que foi no zoológico de San Diego. Você sabe essa história? Não sabe. Não. Então, nós fomos visitar o zoológico de San Diego e é muito interessante, porque a gente foi na área dos primatas, né? Então, muito legal, porque era um grupo e o grupo todo entrava nesse local e que, na verdade, era uma grande redoma de vidro, mas quem está na redoma de vidro somos nós. Sim. Nós é que estamos ali enjaulados, entendeu? E
os primatas do lado de fora. Então, a guia, muito, muito interessante, ela explicando e tal, para a realidade, como é que estava ali a vida dos primatas. E ela falou, tem uma experiência muito legal, se alguém quiser fazer, é muito interessante. Se tiver uma criança pequena, com menos de 4 anos, assim, tem alguma criança aqui, tinham algumas, né? Aí ela falou que se quiser aproximar do vidro e nós vamos nos afastar. Aí uma mãe pegou, levou a criança, uma criança topou ir. Aí era uma criancinha americana, levou a criança até a beirada do vidro, assim, e todo mundo foi para trás. Né? E aí, imediatamente, quando né, uma, sei lá, gorila, uma macaca lá, viu que a criança estava sozinha, ela veio andando, até ficar do lado de fora da redoma de vidro, mas colada na criança. Entendeu? Mas muito interessante a experiência mesmo. Aí a guia explicou depois. E o curioso não é isso. O curioso é que se vocês olharem, depois olha os primatas adolescentes. Vocês conseguem identificar um grupo ali naquele canto? Aí tinha realmente 3, 4 que você via entre machos e fêmeas. Ali outro grupo ali, como se fossem meninas e meninos. E vai ter sempre um macho adulto ali. Para evitar que os conflitos extrapolem. Mas tão interessante a situação. Falei, gente... Tem toda uma forma de se organizar, isso aí também tem tanto a ver com a gente também, entendeu? Aquela coisa assim, depois que virou adolescente tem que ter o macho controlador, porque senão... Tem que ter a lei. Tem que ter a lei, a porrada come, entendeu? Ela explicou exatamente isso. Tem a questão da violência, que alguém tem que dar uma controlada. Né? Eu achei a coisa assim muito louca, mas achei tão interessante, sabe? E era isso mesmo. Bom, eu não sei, mas eu quero ver quando é que o projeto aí de educação continuar, quando é que a gente chama a doutora Mariana para... Torcendo para que em breve. Ai, amém, gente, em breve, se tudo der certo. Ótimo. Acho que é isso, né? É isso. Eu acho que é isso. Adoramos. Gente, adorei. Bem legal. Muito obrigada. Minha mão nem tá suando mais. Tá vendo? Mariana, muito obrigado. Obrigada. maravilha. Obrigada, gente, adorei a tarde. Tudo de bom. É isso, Isso. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Valeu, Até a até, próxima. gente.